Ela tinha 8 anos de idade. Ela morreu dentro de casa, sozinha, participando de um desafio visto no celular. E ela não é a única. A internet virou uma selva e se você não proteger o seu filho, o algoritmo vai criar por você algo. A Sara morreu após inalar desodorante aerosol. O incidente resultou em uma parada cardiorrespiratória. Apesar de ser atendida pelo SAMU e internada por 3 dias, ela foi declarada com morte cerebral. Se engana quem acha que a internet não afeta a vida real. E para falar desse assunto super sério, eu recebo ao vivo aqui em nossos estúdios a Letícia Viana, que é psicóloga. Letícia, obrigada. Eu vou sentar pertinho de você, tá? Pra gente conversar. Eu sei que é um assunto sério, pesado, mas a gente precisa falar sobre isso. Sim. Precisamos? Muito. Hoje nós temos 2 mundos, o mundo real e o digital. E as pessoas insistem em achar que não existe um mundo digital. As coisas acontecem pela internet. Hoje nós temos vários aplicativos, várias plataformas, são mensagens, são vídeos, são fotos de um mundo que talvez não exista, mas as pessoas criam, insistem em dizer que existe. Então, o nosso mundo real e o digital estão ali em paralelo. E as pessoas estão esquecendo que a gente precisa tratar do digital para não adoecer. Ô, gente, começando assim, ó, hoje quando você pensa em assaltos, em roubos, coisas grandes, é tudo pela internet. Hoje eles conseguem ter tantos golpes aí. Isso eu tô falando dessa questão. Agora, imagina você se utilizar de crianças inocentes, indefesas, para lançar um desafio maldoso que vai fazer mal para a saúde dessa criança, adolescente, podendo levar à morte. Eu estava conversando com a Fernanda, às vezes a gente acha que, imagina, quem faria uma coisa dessa? Mas, infelizmente, o mal existe. Sim. Porque qual é o objetivo? Por que uma pessoa faz uma coisa dessa? Exatamente, principalmente vindo de um adulto. Meu Deus! Né? E muitas vezes finge que faz e traz para a criança, para o adolescente, como um desafio. É um lugar de pertencer. Você pertence porque você consegue. Você vai ter visualização, você vai ter status, você vai ter comentários. Eu sempre falo dentro da clínica, principalmente para os pais, que a criança e o adolescente não têm noção de consequência, principalmente o adolescente. A criança não tem noção, muitas vezes, do que está acontecendo. O adolescente, ele sabe o que está acontecendo, mas ele não tem noção da consequência, porque tem um desenvolvimento ainda para acontecer, para ter noção das consequências. Então, isso precisa ser trabalhado e dito. Então, muitas vezes, eles vão fazer esses desafios que são absurdos para a gente, mas para eles não tem noção dessa consequência, de que pode ser ruim, do quão sério é. Então, eles vão fazer, porque eles precisam pertencer a algum lugar, eles precisam ser aceitos. É por isso que eles aceitam fazer esses desafios? Muito, porque olha aqui como eu consigo, olha como eu faço. E principalmente quando a gente está no mundo onde as crianças adultecem mais rápido. Hoje em dia as crianças não brincam mais de boneca, de carrinho, de bola. Muito precoce. Então elas estão muito adultas. Muito. Então elas estão cada vez na tela, que serve para distrair, para os pais poderem trabalhar, poder fazer outras coisas. Então não existe o diálogo. O celular virou um meio de distração, de dopamina, né? Então eu preciso de satisfação. Então o celular virou a satisfação hoje da criança e do adolescente. Então onde que eu vou me satisfazer? Com esse desafio. Olha aqui, eu fiz, eu sou corajoso, olha aqui. Então, isso é cada vez mais preocupante, porque a gente tem seres humanos frustrados, doentes mentalmente e sem limite. Cada vez mais, vindo de crianças e adolescentes. Porque eu não tenho contato com o mundo real, que desenvolve essa empatia, esse vínculo, esse lugar de pertencer. Então, se eu não pertenço a algo, eu vou arrumar, principalmente nas redes sociais, onde a gente tem um contato muito rápido, informação muito rápida, eu vou pertencer a algum lugar. Mas eu não tenho limite, eu não tenho regras, eu não tenho vínculo. Letícia, a gente vai ver uma reportagem sobre esses desafios e um pouco mais sobre a história da Sara. Coloca aí pra gente ver. Sara era a presença marcante. Ela não deixava ficar triste, era uma alegria. Era uma
pessoa cheia de astral, cheia de sonhos. Tanto que o silêncio gerou desconfiança do avô, que estava com a neta em casa. Ele pensou que ela estava dormindo, porque ela estava deitada com a cabeça sobre o travesseiro, muito quietinha. Depois ele foi acordar ela para lanchar, ele viu que ela não estava reagindo. Depois disso, tudo o que se sabe é o que foi investigado pela polícia. E a principal possibilidade é a seguinte: o avô foi buscar a neta naquele dia na escola a pedido da mãe. Quando ele chegou, tinha mais gente na casa. Só que num dado momento, a Sara decidiu ir para um cômodo sozinha, para assistir a vídeos no celular. Ela até estava acostumada com isso. Sem que ninguém percebesse, a menina de 8 anos encontrou um desodorante ali na casa mesmo, com o objetivo de cumprir um desafio que assistiu nas redes sociais. A Sara não tinha ideia do perigo e inalou pela boca o spray, exatamente como mandava o vídeo, publicado para quem quisesse assistir. O avô encontrou a neta desacordada com o celular e o desodorante ao lado. Ele chegou até a chamar o socorro, mas a Sara morreu 3 dias depois num hospital em Ceilândia, Distrito Federal, onde a família mora. Quando a criança inala essas substâncias que tem dentro do aerossol, são substâncias tóxicas. Falta oxigênio para os tecidos. E essa criança pode ter causado uma irritabilidade local. Essa irritabilidade local evolui para sonolência, convulsão e, por fim, a uma parada cardiorrespiratória e a danos neurológicos permanentes. O pai nunca tinha ouvido falar desse desafio do desodorante, mas a família estava sempre de olho no que a Sara assistia. Quem garante que não foi um vídeo aleatório? Ela está assistindo uma coisa porque automaticamente a plataforma ela quer muito mais visualização. Então você terminou, automaticamente ela pula o vídeo. A polícia já teve pelo menos outros 56 registros de mortes em desafios da internet. O fato é que a gente acha que os nossos filhos estão muito seguros dentro de casa, com o celular nas mãos. Mas quando a gente solta essas crianças e adolescentes nas redes sociais sem nenhuma supervisão, é como se a gente soltasse os nossos filhos nas ruas. Imagine isso, diante de pessoas desconhecidas e muitas vezes perigosas. Como no caso do Gabriel. Ele teve parte do corpo queimado depois de participar de outro desafio do desodorante com os primos. Os vídeos desafiavam as pessoas a jogar desodorante e colocar fogo com fósforo no próprio corpo. Com 11 anos, eles não têm maturidade, eles querem brincar, eles querem se divertir. Então, eles não entendem que esse desafio bobo pode machucar. Os desafios aparecem a todo tempo e são muito perigosos. Quem faz esses desafios se expõe a um monte de riscos só para gravar vídeos para as redes sociais. Esse tipo de conteúdo é criminoso, isso é um ilícito que precisa ser combatido. As empresas precisam agir com a máxima diligência para evitar esse tipo de conteúdo. No caso da Sara, a polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal e a perícia do celular da menina para saber exatamente o que aconteceu. O objetivo da investigação é identificar quem criou esse conteúdo e quem dele compartilhou. Porque uma pessoa que cria um conteúdo como esse deve ser punido conforme a lei. Porque isso é muito sério. É como se você incentivasse, você estivesse falando, olha, faça isso, que pode te levar à morte. Óbvio que não é falado, mas é muito sério isso, gente. E como a gente viu, além da Sara, teve outros casos, outras crianças. A Sara tinha apenas 8 anos de idade. 8 anos de idade. E ela estava ali, na casa dela. Estava amparada? Estava com os pais. Esses tempos a gente falou sobre o caso dessa série do Netflix, né? O Adolescência, que vai tratar exatamente isso. Mas como que pode acontecer isso se ele está lá, dentro de casa, sendo cuidado? O que os pais podem fazer para evitar situações como essa da Sara? Primeiro, nunca se iluda com a frase de meu filho não faria. Tá, porque ele pode estar sendo influenciado e você não sabe. As pessoas confundem privacidade com segredo e é muito diferente. A privacidade que você dá para um adolescente é diferente para uma criança. Não são níveis cognitivos e nem de idade para se ter uma privacidade de não ver o que está acontecendo.
Então, no caso de crianças, acompanhe o celular. Tá. Veja o que está sendo visto, pergunta qual que é o influencer, o desenho que gosta mais. Peça para mostrar o que você assistiu hoje, o que você gosta, me mostra aqui, eu quero ver. Existem aplicativos e ferramentas que vocês podem monitorar os filhos também, acompanhar. Limitar o tempo de tela, horário de almoço, antes de dormir, num passeio. Inclua outras atividades que não sejam somente celular e o principal de tudo, diálogo. Se você brigar, se você ameaçar, se você fizer qualquer coisa do tipo que a pessoa vai se sentir fechada para falar, principalmente uma criança ou adolescente, ele não vai falar. Então orienta. Você ouviu falar desse desafio? Você sabe como que acontece? Eu quero conversar com você. Olha, isso não pode ser feito, é perigoso. E explicar o porquê, Explicar, se você vê algo desse tipo e achar estranho, se alguém falar com você, fala comigo, pergunta, vamos conversar. A criança precisa de um ambiente seguro, de limite de vínculo. Se ela tem vínculo para poder falar qualquer coisa que ela veja ali na internet, o adolescente também, ele vai vir conversar. E aí você vai saber o que está acontecendo. Mas principalmente as crianças, elas precisam ser acompanhadas de perto. Tá com seu filho sentado ali do lado mexendo no celular, não é acompanhar. Você precisa olhar, precisa ver. Exato. Só estar do lado não é acompanhar. Não é. Hein? O que a adolescência retrata muito. Se você não assistiu, você é pai e mãe, assista, tá, gente? A gente tá voltando a falar sobre isso. Eu sei que é algo tão pesado. Você fala assim, ai, Sara, você tá trazendo um assunto tão sério agora. Tem crianças assistindo. É para isso mesmo. É para você pai, é para você mãe, é para as crianças verem isso. As crianças precisam ver, porque isso é muito sério. Eu quero saber aí na sua casa, como que tem acontecido? Você já ouviu os seus filhos falarem de algum desafio? Ou eles já verem e falar, ah, mãe, eu não fiz. Você sabe de alguma coisa? Conta pra mim. 439-99520380. Participa comigo via chat do YouTube, @RicTVLondrina. Manda sua mensagem. Eu quero ter a sua mensagem aqui, tá bom? Eu acho que é muito importante a gente falar. É que eu acredito que assim, a questão da internet, ela veio para ajudar, é óbvio. Muito. Mas ela acabou potencializando as coisas boas, mas as coisas ruins também. Sim, sim. E acaba meio que fugindo do nosso controle. É um lugar de conexão, né? E de você ter acesso muito rápido ao conhecimento. Mas também virou uma terra sem lei que pode te adoecer. Exatamente. Pode adoecer, é perigoso. E aquilo que a gente estava falando é uma questão ilegal, tá? Então, Sim. por ser uma questão ilegal, talvez hoje, por ser uma terra sem lei, quem faz alguma coisa dessa não está sendo punido adequadamente ou não estão conseguindo ainda descobrir de onde vieram esses desafios, mas a lei está atrás disso. Sim, e eles vão sim. investigar. Então, sendo punido, talvez acaba diminuindo. Não é verdade? Exatamente. É o que a gente espera. Sim. Eu não sei se você viu, recentemente teve um caso de um outro desafio, mas é um desafio entre adolescentes, o tal da roleta russa. Eu não vou entrar em detalhes, eu peço para você, pai e mãe, para vocês procurarem na internet, para vocês entenderem o que é que eu estou falando e a gravidade do problema. Mas adolescentes grávidas sem saber nem quem é o pai. Exatamente. É aí onde entra o que eu falo, diálogo. Meu Deus. Adolescente tem noção do que está fazendo, diferente de uma criança, mas ele não tem noção das consequências como nós adultos temos. Então, quem mostra as consequências? Os pais, os responsáveis de explicar, de orientar o que pode acontecer caso ele faça alguma coisa. Eu não posso terceirizar isso para a escola, achar que a escola vai ensinar. Não, não. Isso é papel dos pais, com quem eles têm o vínculo. Porque não é muito mais fácil, se nós temos um vínculo, você me explicar algo, me orientar, então vem daqueles que têm um vínculo para poder orientar, para poder falar e poder ensinar as consequências disso. E principalmente dessa roleta russa, que é algo... Gente, horrível. a gente nem gosta de trazer assuntos assim tão sérios, mas a gente precisa falar sobre isso, sobre o senso de pertencimento que todos os adolescentes têm, na verdade a sociedade, os humanos têm, mas adolescente mais ainda. Sim. Agora com rede social, isso amplifica, potencializa, aumenta, e é aí que vem esses desafios perigosos. A gente falou há um tempo atrás, há um ano atrás, sobre esses desafios que acabaram culminando em mortes também, e agora a gente está resgatando isso novamente. Cuide do seu filho, criança, adolescente, verifique o celular, veja o que eles estão vendo. Exatamente. Parece legalzinho, mas assista. Veja a mensagem que está ali por trás.
Isso é muito perigoso. A gente precisa falar sobre a nossa saúde mental, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Letícia, obrigada. Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Obrigada pelo assunto convite. sério, assunto difícil, mas não tem como a gente fingir Não, que não essas mesmo. coisas não estão Não acontecendo. mesmo. Obrigada.